gravar de novo. É a mina aqui, ó. Toma, Marcelo. E aí nós vamos brincar com aquelas coisinhas lindas de novo. Com a matemática aqui, cadê ela? Tá aqui. São as operações que nós vamos mexer agora com a subtração, ou melhor, com a fração. Então, o primeiro caso, que é simples, a gente trabalhar com denominadores iguais. Então, isso é tranquilo. Por quê? Com denominadores iguais, a gente não tem muito problema. Quando os denominadores são diferentes, aí cabe eu colocar aqui 4 casos para a gente brincar com isso, que serve tanto para soma ou subtração de frações. Então aí entram situações bem diferentes entre essas frações. Então quando temos aqui uma adição ou uma subtração com denominadores iguais, o que a gente faz? Conserva o denominador, faz a soma ou a subtração entre os numeradores. E aí obtemos o nosso resultado aqui nessa situação. Mas e se acontecer de eles serem diferentes? Aí a brincadeira muda um pouco de figura. Então, eu vou tirar aqui a nossa apresentação. Vou trazer vocês aqui na lousa. Para a gente trabalhar com essa brincadeirinha aqui. Então, o que acontece aqui nessa situação? Bom, se eu pegar uma situação no caso de adição ou subtração deles, se eu pegar o primeiro caso, independente já de ter denominadores iguais. São apenas denominadores iguais, diferentes no caso. Então, o primeiro caso, eu pegar denominadores cujos os elementos são primos entre si. Números primos. Vai cozinhar aí já? Aí você analisa. Primeiro, o que é um número primo? O que é uma situação de um número primo? Número primo é todo aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, todo número primo só tem 2 divisores. 1 e o próprio número. Então, nessa condição, nós temos lá um conjunto dos números primos, dados por quem? 2 é divisível por 2 e 1. O 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, e assim vai. Então, nessa condição, nós temos o primeiro caso de adição. Primeiro caso de adição de frações com números primos. Aí você avalia, como é que vai funcionar isso? Se eu tenho 2/3 mais 3/5. O que eu obtenho aqui? O que eu obtenho? Eu tenho o número 3 no denominador da primeira fração e tenho 5 no denominador da segunda fração. Esses dois números, pelo conjunto lá em cima, já são primos. Aí você analisa, quem divide o 3? 1 e o 3. Quem divide o 5? O 1 e o 5. Quem divide os dois ao mesmo tempo? 1. Então, eles são primos entre si. Além de serem números primos, são primos entre si. Então, o que acontece aqui? Eu faço o MMC direto. Esse MMC fazer quem? O 3 vezes 5. Nós teremos quem nessa condição? 3 vezes 5. A gente não tem dinheiro para fazer, não. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar quem? A multiplicação em
cruz. Então, eu tenho aqui o denominador da segunda fração multiplica o numerador da primeira fração. O denominador da primeira fração multiplica o numerador da segunda fração. Então, o que que acontece? O que que acontece aqui é, eu vou pegar essa situação aqui e vou passar para cá. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Vou aumentar a tela aqui. Dá para aumentar essa tela. Ah, aumentou. Já estava dificultado esse negócio para mim. Então, você tem lá 5 vezes 2, são 10. Qual a operação que temos aqui entre as duas frações? Mais. Então, 10 mais. O que que acontece ali? Tenho 3 vezes 3. Isso vai dar 9. Então, agora, eu consigo resolver. Denominador é igual. Então, eu vou ter lá 10 mais 9 são 19 por 15. Olhando bem essa fração, qual é o nome que ela recebe? Fração imprópria. O numerador é maior que o denominador. E é irredutível, porque 19 é um número primo também. Só é divisível por 1 e pelo próprio 19. 19 quinzeavos não dá. Então você tem aqui uma fração imprópria nessa condição. Então esse é o primeiro caso. Números primos que são primos entre si. Pronto. Segundo caso. Então, no segundo caso, o que acontece? Nós temos aí 2 números primos no primeiro caso. No segundo caso, nós teremos um número primo e um número comum, um número composto. O que é o número composto? Aquele que tem mais que 2 divisores. Por exemplo, 4. Divide por 1, por 2 e por 4. Então, ele tem 3 divisores. É chamado de número composto. E aqui em cima, não tem nenhum outro número par além do 2. Por quê? Porque nessa condição, todos os outros números pares são divisíveis por 2. Então, nesse caso aqui, só tem o 2 como número primo. Só ele. Porque todos os outros pares são divisíveis por 2. Então, nessa condição, nós teremos aqui, segundo caso, vamos pegar aqui uma fração. Você tem lá um número primo com um número composto. Que fração posso ter como exemplo disso? Ali eu peguei 2/3 e 3/5. Tinha 2 números, no caso, 2 números primos no denominador. E se eu pegar, então, um número primo com um número composto? 4/7 menos, vamos dizer lá, diferente um pouco da adição e subtração, só a mesma coisa. 4/7 menos, vamos dizer, 8/9. Ah, mas o 9 não é número composto. É sim. O 9 é divisível por 1, por 3 e por 9. Tem 3 divisores. Como ele tem 3 divisores, o que acontece? Com 3 divisores, ele é um número composto. Então, aqui o que vai acontecer? Eu tenho um número primo com um número composto. Mas vamos pegar, então, os divisores de 7 e de 9. Quem divide o 7? O 1 e o 7. Ele é um número primo. Está lá. Quem divide o 9? O 1, o 3 e o 9. Quem divide os dois ao mesmo tempo? 1. Então, eles são números primos entre si. O 7 e o 9. Cabe o mesmo caso que a gente fez no primeiro. Só que acontece que eu não tenho 2 números primos. Eu tenho um primo e um composto.
Então, nessa condição, vai fazer quem? O MMC aqui vai ser resultado da multiplicação desses dois números também. 7 vezes o 9. 7 vezes o 9, nós temos 63. Aí você tem, já que 63 saiu do resultado dessa multiplicação, então eu posso fazer, ou eu devo fazer, a mesma coisa que eu fiz em cima. Com certeza. O que a gente vai fazer então aqui? Eu vou pegar o denominador da segunda, multiplicar o numerador da primeira. 9 vezes 4. Nós temos 36. E aí eu vou pegar o denominador da primeira e multiplicar o numerador da segunda. Nós temos 56. Entre as duas frações, nós temos o quê? Nós temos menos. Uma subtração entre as duas frações. Aí você entra naquela condição que nós vimos lá no começo. Você tem dois números inteiros. Um não precisa aparecer o sinal, mas ele é positivo. E o segundo é negativo. Sinais diferentes na adição. Na questão da adição de números inteiros. O maior subtrai o número menor. 56 tira 36. Nós temos aqui, então, 20. Só que 56 é negativo. Então, o sinal do maior número que vai para a resposta. Menos 20 sobre 63. É uma fração própria. Não é divisível aqui, porque 20 é par, não é divisível por 3. 20 não é um múltiplo de 3. E 63 não é múltiplo de 2. Então, paramos por aqui mesmo. Então, paramos uma fração própria com um negativo. Esse é o segundo caso. Da questão de trabalhar com a soma ou subtração dos números fracionários com denominadores diferentes. E aí você tem um terceiro caso. Aí você avalia. O que vai acontecer nesse terceiro caso? Como é que vai funcionar isso? Bom, no terceiro caso, nós vamos ter dois números compostos que se comportam como números primos entre si. Ora, isso daí vai funcionar de que jeito? Se eu pegar lá, então aqui são dois números compostos. Vou até colocar o nome dele aqui para facilitar a separação de cada caso. Dois números compostos. O armário de onde? Nas primos entre si. Aí você avalia o seguinte. Como é que ele pode ser primos entre si se eles são compostos? Pela divisão, pela quantidade de divisores que você tem dos números. Então, como é que vai funcionar isso? Da seguinte maneira. Se eu pegar lá 5 oitavos mais 7 nonos. O 8 é composto. Tem divisores. 1, 2, 4 e 8. 4 divisores. O 9. 1, 3, 9. 3 divisores. Quem divide o 9 e o 8 ao mesmo tempo? 1. Então são primos entre si. Se comportam como primos entre si. Então, nessa condição, o que ocorre? A multiplicação direta entre os dois. É o nosso MMC. Menor múltiplo comum entre eles. Nessa condição, então, teremos quem? 9 vezes 8, 8 vezes 9, 72. Nesse terceiro caso, o processo é igual ao que nós fizemos no primeiro e no segundo. O que é essa condição?
denominador da segunda fração multiplica o numerador da primeira. Então, 9 vezes 5, 45. O denominador da primeira multiplica o numerador da segunda. 8 vezes 7, 56. Entre as duas frações, nós temos mais. Como é que vai ficar essa nossa situação agora para essa resposta? Mantemos o 72, que é uma fração, um denominador comum agora para as duas frações, e fazemos a soma dos numeradores. 45 mais 56. Então aqui você pega 5 mais 6, 11. Sobe 1. 1 mais 4, 5. 1 mais 5, 10. Você tem 101, 72 avos. Então, esses três primeiros casos, nós temos facilitadores, que nos ajudam a trabalhar com a soma de denominadores diferentes em cada fração. Agora, o quarto caso, ele já não é facilitador, não. Infelizmente, ele já tem uma condição de que, se eu tenho denominadores diferentes, eu tenho que fazer o MMC, e com esse MMC eu tenho que formar uma nova fração. Só que essa nova fração, esse MMC, vai trabalhar com aqueles fatores primos, trabalhando aqui numa divisão que a gente chama de divisão contínua. Nessa condição, então, nós vamos trabalhar com uma nova situação de trabalho. Então, aqui nós teremos o quê? Dois números compostos e aqui um ponto final. Por quê? Aqui eu não vou trabalhar com nenhuma das situações vistas no primeiro ao terceiro caso. Então vamos pegar lá uma fração 3, 10 mais 7, 18 avos. Como é que vai funcionar essa brincadeira? Então você avalia. Quem são os divisores de 10? 1, 2, 5, 10. Quem divide 18? 1, 2, aí você joga lá o 3, o 6, o 9 e o 18. Quem divide o 10 e o 18 ao mesmo tempo? 1 e o 2, por exemplo, são os que dividem ele. Então ele tem mais de 2 divisores comuns. Então nessa condição, entre 10 e 18, eu tenho que fazer tenho que calcular o MMC por fatoração. Aquelas divisões sucessivas. Então nessa condição aqui, não tem para onde escapar. Vou ter que fazer a divisão pelos números primos que estão lá em cima. Como é que vai ficar isso? Como é que vai funcionar essa brincadeira? Eu pego o 10 e o 18 e faço as divisões sucessivas para essa barrinha aqui. Que lá na época que a gente estudou na escola, era chamada de fatoração. E ela é fatoração. Porque vai trabalhar com uma quebra de fatores iguais. Ou melhor, quebra de fatores desses números. Então, você tem o 10 e o 18. Enquanto houver número par, é divisível por 2. Então, enquanto eu tiver números pares aqui, eu vou dividindo por 2. É o critério de divisibilidade aqui com os números primos. O que acontece? Comecei a dividir por 2, eu não posso pular para 7, depois voltar para 3. Tem que seguir na ordem correta. 2, 3, 5 e assim até onde for com os números primos. Então aqui, 10 e 18 são divisíveis diretamente por 2.
O que acontece nessa condição? 10 dividido por 2, 5. 18 dividido por 2, 9. Então, aqui nós já temos dois números diferentes que surgiram na divisão por 2. O 5 é número primo. Nós vemos ali. Ah, então eu já coloco 5 aqui. Não. Temos o 9. O 9 é divisível por 3. Então, passamos a divisão agora para o 3. Você vai dividir aqui por 3. O 5 copia. 9 dividido em 3 partes iguais, ficamos com 3. 3 é número primo. Só divide por ele mesmo. E por 1. Então, divide por 3. Copia o 5. 3 por 3 dá 1. Agora, assim que ocorre. Eu tenho 5. 5 é número primo. Acabou o 3, agora vem o 5 lá. Então, dividimos por 5. 5 por 5 dá 1. E copio 1. Deu 1 aqui embaixo, acabou a conta. Terminou. Então, aqui eu vou passar uma barra. Isso aqui é chamado de fatoração, por quê? Esses números que estão aqui são chamados de fatores. Esses elementos são fatores. O que é o fator? Elemento da multiplicação. Então, entre eles aqui, eu tenho vezes. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar e vou multiplicar todos esses números. Procura aqui, na condição, na multiplicação deles, o que vai me dar diretamente o número múltiplo de 10. 10, 20, 30, 40, 50, assim vai. 2 vezes 5, 10. Então, 2 vezes 5, nós temos 10. Deixa eu pegar outra cor aqui. 2 vezes 5, 10. E aqui nós temos quem? O 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, o que ocorre aqui? Eu vou trabalhar, então, 2 vezes 5 vai dar 10. 10 vezes 9. O resultado aqui vai dar 90. Então, entre 10 e 18, o menor múltiplo comum é 90. Agora que a situação aqui fica interessante. Eu abro aqui, coloco duas barras, 90 abaixo da primeira, 90 abaixo da segunda. Com isso, eu vou determinar qual a fração equivalente a 3 décimos, qual a fração equivalente a 7/18. Como que eu faço isso? Eu pego 90, divido para 10. Então, 90 dividido para 10. Se você não apagou isso daqui, você sabe que 90 saiu da onde? 2 vezes 5, vezes 3 vezes 3. Então, tirando quem dá 10? 2 vezes 5. Sobrou quem? O 3 vezes 3. Então, isso vai me dar 9. O que faz com esse resultado 9? Então, 90 divide por 10. Esse resultado dessa divisão multiplica o numerador. Vai ficar 9 vezes 3. Então, vou ter um novo numerador para aquela fração ali, para essa fração embaixo. 9 vezes 3, nós teremos 27. Chamamos essa fração de fração equivalente à primeira. Por que equivalente? Porque 9 vezes 10 dá 90. Multiplicando o numerador pelo mesmo número, 9 vezes 3, 27. Agora pegamos o 90 e dividimos por 18. Onde é que eu vou achar o resultado aqui de 90 dividido por 18 nessa divisão sucessiva? Onde é que eu tenho 18 aqui? 3 vezes 3 são 9. 9 vezes 2, 18. Tampou. Quem sobrou? O 5. Então é esse 5 que eu vou usar lá. Então o 5 vai aparecer aqui. Esse, então, o 5 vai multiplicar o 7. 5 vezes 7, 35. Também é uma fração equivalente a 7/18. Por quê? 5 vezes 7, 35. 5 vezes 18 dá 90.
E agora nós vamos encerrar essa brincadeira desse quarto caso. Posso pagar a primeira parte? Ok? Pode sim. E nós vamos terminar aquela brincadeirinha aqui do quarto caso. Então, eu vou repassar para lá. O que ficou para a gente foi 27/90 mais 35/90. Os resultados que nós obtivemos anteriormente aqui. Então, só recopiei essas duas frações para lá. Os denominadores são iguais. Entra naquela condição de que denominadores iguais, conservamos o denominador, fazemos a soma dos numeradores. Então, 7 mais 5 são 12, sobe 1. 1 mais 2, nós temos 3. Com 3, nós temos 6. 62/90. Aí você observa os dois números, 62 e 90, dá para simplificar. O que é simplificar? Definir um máximo divisor comum para que eu possa reduzir essa fração a uma fração irredutível. O que é irredutível? Que eu não posso mais reduzir, não posso mais simplificar, como nós obtivemos as outras frações nos casos anteriores. Eram frações que não tinham como fazer. Dividindo esses dois números por um número comum. No caso aqui, 62 dividindo por 2, nós teremos 31. Mas por que por 2? São dois números pares. Todo número par é divisível por 2. Então, se eu dividir isso aqui por 2 e esse aqui por 2, eu vou diminuir essa fração. Vou simplificar essa fração. 62 por 2, nós temos 31. 31 não aparece aqui, nessa relação que eu coloquei, mas ele é um número primo também. Isso é divisível por 1 e por 31. Então, aqui já termina a condição da fração irredutível. 62 por 2, na divisão, deu 31. 90 dividido por 2, dá 45. Então, fechamos aqui a situação dessa fração. Finalizamos ela nessa situação com 31/45. Ok? Informaram para vocês até que hora que a gente vai dar com a aula? Até as 10, 10h15, alguma coisa assim? Ou não? Normalmente até as 10, né? Essa hora a professora de português já tinha acabado já. Ah, é? Na Já teoria faltam até as 10, né? Mas pelo tamanho da quantidade de coisas que a gente já fez, é que no livro que eu tenho aqui, eu estava demonstrando para vocês aqui o livro. Deixa eu ver, ele não está mostrando uma quantidade de páginas aqui. Numeração de página. Problema, né? Vocês têm o livro digital com vocês ou o livro comum? Tanto de livro lá atrás. Porque aí Não. No digital. Eu não tenho, não. eu não tenho, não. Mas aí no livro digital de vocês tem a numeração de página? Aparece numeração de página? Se aparecer, vocês dão uma olhadinha em que página que nós tivemos aí. Que aqui eu já nem Nem tem sei. esse livro. Eu já nem sei onde que nós estamos aqui. Que aqui de 84. Eu tirei deixa eu um ver. print, eu acho. 3, 4, 5, 6. Bom, tinha parado na fração aparente aí,
Nós vimos aqui a fração aparente, e nós fizemos Isso mesmo. aquela explicação na aula passada. Aí nós entramos aqui nas operações aritméticas, que é a soma de frações, com denominadores iguais. Aqui para mim é página 7, esse livro aqui. E aí entramos já reduzimos aqui a subtração e a soma numa única coisa só, utilizando aqui a respeito dos 4 casos. Então, praticamente, nós fechamos aí na página 7, aqui do livro que eu tenho aqui, na cópia do livro que eu tenho. Então, já dá uma situação. Então, vamos fazer o seguinte, você tem 7 minutinhos. Ficou alguma dúvida desse assunto todo que nós trabalhamos? Teve alguma pergunta? É. Até Normalmente, o terceiro a dúvida caso acontece tá aqui, indo ó. bem. No quarto caso, até o terceiro caso tava indo até bem. Agora chegou nesse quarto caso aí, Porque aí entra divisões deu um nó, sucessivas, hein? entra tudo. E começou a ficar complicado. Pergunta. Pode Mais falar. uma pergunta aqui. Pode O falar. terceiro caso, você fez o vezes direto. Ele é próximo entre si? Terceiro caso, sim, Terceiro porque caso. você tem os números compostos que se comportam como primos entre si. No caso, o 8 e o 9 são primos entre si. Outros números você pode pegar como primos entre si. Por exemplo, lá, são números que você vê que eles são compostos. A formação dele tem mais de 2 divisores, mas ele com outro número já dá uma condição ideal. Acho que o 15 e o 14. O 15 você tem 1, 3, 5 e o 15. O 14 você tem 1, 2 e o 7. Então, você pegando aqui os divisores, só vai ter 1. Então, entre o 15 e o 14, são primos entre si, que entra nas condições do terceiro caso. São números compostos, só que aí eles agem como um número primo, primos entre si. No caso, o 10 e o 15, se você estivesse trabalhando ali nesse quarto caso, eles têm divisores comuns, o 1 e o 5, que dá para divisores comuns aí. Mas já fica mais fácil o trabalho deles, porque a fatoração deles vai ficar bem mais simplificada, já não dá tanto trabalho. Porque aí na divisão deles vai ficar assim, ó. É uma situação que ocorre no quarto caso. Pode acontecer. Se você pegasse a situação, fosse lá 4 15avos menos 7 18avos. Quem divide o 15 e o 18 ao mesmo tempo? O 1 divide o 15, o 3 divide o 15, o 5 divide o 15 e o 15 divide por 15. O 18, já tem lá o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18. Então, entre aqui eu tenho 2 números. Eu tenho 1 e o 3. Aí você vai, caramba, e agora? Como é que eu tenho que fazer isso aqui? Bom, numa situação prática, você pega lá o 15 e o 18. O 18 é divisível por 2, porque vai dar 9. Vai copiar o 15. O 15 e o 9 são divisíveis por 3. Então, por 3 dá 5 e dá 3. Por 3 de novo, copia 5 e dá 1. Por 5 dá 1 e 1. Olha o que aconteceu com 15 e o 18 e com 10 e o 18. Vai dar o mesmo denominador, 90. Por quê? 2, 3, 3, 5. Deu 90 aqui. Ali também, ó. 2, 3, 3, 5. Também dá 90. São números diferentes, só que deu o mesmo denominador. Dá o mesmo valor. Então, nessa condição aqui, você tem lá 90 por 15. Para entender melhor essa parte, essa situação dessa vai e volta, vamos pegar esses 2 números aqui e vamos fazer o seguinte, ó. 4 15avos. Para entender melhor isso.
O denominador novo é 90. Aí você fala, como é que eu vou fazer isso se transformar? Olha bem isso aqui. Vamos usar isso como uma fração equivalente. O que é equivalente? A divisão do 4 por 15 é o mesmo do valor que vai dar aqui em cima por 90. Então, o que eu avalio? Quantas vezes 15 eu usei para chegar a 90? Então, 15 para chegar a 90. Eu pego 15, que é o nosso número padrão ali. 15 mais 15, 30, mais 15, 45, mais 15, 60, mais 15, 75, mais 15, 90. Usei 6. Então, vezes 6. E aqui, então, eu vou trabalhar o quê? Se embaixo eu multipliquei por 6, em cima eu multiplico também por 6. 4 vezes 6, 24. Fração aparente. Eu vou fazer a mesma coisa com 90 aqui e 18. Já temos que o 90 e o 18 me dá 5. Eu vou ter 35/90. O que eu faço então nessa brincadeira? 24 menos 35. Aí vou fazer essa subtração. Vamos ter quem? 35 menos 24, 11 por 90. É que nós finalizamos a brincadeira, porque o 11 é um número primo, então não tem como fazer. Saiu uma fração já irredutível. Essas coisas aqui a gente vai ver na próxima aula ainda. Tenham calma, porque isso aqui não é uma coisa de vai ver hoje, já fechou hoje, acabou. Não. Tem coisa aqui que a gente vai trabalhar com mais calma ainda, que nós temos até dia 14 de setembro aproximadamente, para a gente ver todo esse conteúdo de matemática. Mas esse assunto aqui, ele não vai parar nessas primeiras páginas que nós vimos aqui. Ele vai continuar. Em toda a parte do conteúdo todo desse livro, ele vai continuar. Então aqui é apenas uma pequena parcela dessa brincadeira. Uma pontinha do iceberg. Que esse aqui ainda vai continuar nos outros tópicos que vão ser abordados em nosso curso. Fica tranquilo quanto a isso. Isso aqui, quando chegar lá na frente, nos próximos tópicos, vai aparecer de novo. Vai aparecer de novo isso daqui, vai aparecer de novo os números primos, e vão aparecer os 4 casos de cálculo com adição ou subtração de frações com denominadores diferentes. Esse é o quarto caso. Esse quarto caso sempre dá um pequeno probleminha.